Então, resumindo, qual que é o tema da nossa live hoje? É como nosso cérebro armazena informações e resgata experiências. E para isso, todas as informações que nós recebemos no nosso dia a dia, nós somos bombardeados todo o tempo de informação. Se a gente for parar para pensar, tudo que a gente vê no nosso dia a dia, o que o nosso cérebro consegue armazenar, é muito pouco. A gente realmente acaba armazenando aquilo que realmente interessa. E na hora do momento de estudo, a pessoa tem que estar trabalhando bem a questão da memória, a questão da concentração, principalmente, para estar conseguindo memorizar tudo aquilo que foi estudado. Né? Você que já tem bastante experiência com esse grupo de pessoas que acabam estudando massificamente e na hora da prova esquece a matéria. É verdade. Por que que acontece isso, né, Lucas? Porque, na verdade, a memória, a gente só vai se lembrar. O que que é a memória? É quando a gente adquire, armazena e consegue evocar a informação que foi armazenada. Se esse processo de armazenamento dessa informação ele foi falho, não tem memória depois para ser evocada. É o que você Sim. falou. Muitas pessoas passam horas estudando, fala que está estudando, mas na verdade ele está passando um tempo ali com os livros, lendo, mas ele não está conseguindo, ele está adquirindo alguma coisa, até a aquisição está funcionando, mas no momento da conservação, do armazenamento dessa memória é que está correndo a falha. Você já falou bem aqui Então, no início. Você já falou bem no início. A gente só vai memorizar aquilo que a gente tem atenção para. Se nós não estivermos atentos àquilo que nós estamos fazendo, nós não vamos memorizar. E se nós não vamos memorizar, nós não temos como evocar. essa era a primeira pergunta que eu ia fazer, que eu tenho muita curiosidade, ainda mais nesse mundo do concurseiro. Aquele concurseiro que estuda 8 horas por dia, ele está adquirindo realmente o conhecimento, você acha? Vai depender se ele está estudando. Porque se ele Entendi. estiver estudando, ele está adquirindo conhecimento. Agora, ele pode Uhum. também passar 8 horas tentando ler, porque se ele não estiver atento, se ele não estiver concentrado no que ele está fazendo, ele não está estudando. Então, estudar também não é só leitura, passar 8 horas lendo. O nosso cérebro ele não vai conseguir armazenar todas essas informações, porque a leitura, aquilo que a gente somente lê, nós vamos conseguir guardar apenas 10%. Por isso que as técnicas de estudo é uma soma porque a gente aprende pela visão, pela audição, Uhum. fazendo o exercício, treinando esse exercício, aquilo que a gente aprendeu. Por isso que estudar, principalmente para concurso público, ele não pode englobar apenas uma dessas formas de aprendizagem. Nós temos que usar várias das técnicas que, somadas, vão elevar a minha performance no estudo. E aquilo que eu aprendi, se eu aprendi, é porque eu estudei. E se eu estudei, eu estou tirando da minha memória de curto prazo e levando para a minha memória de longo prazo. Claro que tem um processo para se fazer isso. Sim. Você precisa cumprir determinados requisitos. Também não é só estudar com afinco e não cumprir os demais requisitos. Porque existe esse envio, vamos dizer assim, dessa memória que eu estudei ali, está aqui fresquinha demais, aqui no meu curto prazo. Eu estudei, eu aprendi. Mas se eu não cumprir os requisitos posteriores, ela vai ser apagada. Entendi. Então, vamos dizer assim, às vezes aquela história de eu preciso estudar massificamente acaba te gerando um prejuízo, então. Eu vi no seu Instagram até a diferença do aluno e do estudante. Que acho que é mais ou menos isso que você deve estar falando aqui agora. Se a pessoa estiver realmente estudando, ok, ela vai conseguir alcançar seu objetivo, mas se ela estiver, vamos dizer, dando uma de aluno, enganando ali, mas ele está enganando a si mesmo, né? E Eu mesmo, está acho que passando 8 horas trancado no quarto, se enganando, porque está enganando a si mesmo, não está enganando ninguém. sim. É uma das coisas que eu vi numa outra live que você fez há alguns dias, com relação à experiência. Nem todo mundo tem o prazer em estudar, né? Mas você precisa, de certa maneira, transformar aquilo em algo prazeroso. Transformar aquela atividade, que isso vai ajudar muito na sua memorização.
Assim como a gente costuma falar, somos resgatar experiências, assim como o nosso cérebro resgata experiências negativas, ele também tem a capacidade de resgatar experiências positivas. Aquilo que fica no meio termo, ele normalmente apaga. Mas aquilo que você consegue dar uma ênfase, aquilo que você consegue realmente tomar para si como algo positivo, vai ter um ganho de aprendizagem muito maior. Eu vi, achei bem interessante quando você abordou isso em outra live, e realmente existe muita dificuldade das pessoas hoje em dia de tornar esse momento algo que, vamos dizer assim, o mais prazeroso possível. Nem todo mundo vai acordar bem para estudar no dia, nem todo mundo vai estar bem, acho, para tudo aquilo que tem no nosso dia a dia, mas que eu vi você falando sobre você ver um campo melhor, um lugar legal para você estar estudando, um lugar que vai te ajudar nesse processo. Então, o que a gente acaba entendendo é que o processo de memorização são vários fatores. Não é só simplesmente. Você pode estar lendo um bom livro, mas se você tem fatores externos que te atrapalham, você não vai conseguir ter o aproveitamento total disso tudo. Então, achei bem interessante você abordando no outro tema. Eu estava assistindo as suas lives, acho bem interessante, para poder estar. Porque é tudo interligado. É tão importante você estudar as matérias, assim como é importante o descanso. Eu estava vendo o sono, o período de sono, pessoas estudando até 3, 4 horas da manhã. O nosso hipocampo, no período que você descansa, é o momento em que a nossa memória curta sai do hipocampo para poder se transformar numa memória uma memória longa. Então, se você não faz esse processo correto, então você perdeu tudo aquilo que você acabou de ver. É a hora que a pessoa lembra que viu a matéria, mas não aprendeu realmente. Perfeito, perfeito. Acho que você assistiu bastante as lives mesmo. Porque é isso que eu falei, porque apesar, ali a Maria fazer uma pergunta, é possível lembrar qualquer coisa que eu li e ouvi? Aproveitando essa deixa da Mayra e a sua introdução, Mayra, nós só vamos lembrar aquilo que eu tive atenção para. Se eu não tive atenção, eu não vou lembrar. Já cortei o meu processo de aprendizagem já no início. A questão do sono. Vamos falar que eu passei o dia inteiro estudando. Estudei 8 horas, estudei direitinho, estudei mesmo, eu fui aluna. Eu fui estudante, perdão, eu não fui aluna. Eu estudei, eu fiz exercício, eu fiz o meu resumo. Está perfeito o meu momento de estudo. Eu fui uma ótima estudante. Mas aí o que aconteceu comigo à noite? Eu não dormi adequadamente. Eu me privei de horas de sono. Eu estudei em excesso, fiquei até de madrugada estudando. Não respeitei as minhas horas de sono. E o que vai acontecer? Essas informações, por mais que eu tenha estudado com afinco, feito direitinho, elas não vão ser armazenadas. Elas não vão fazer o processo que eu chamo assim de envio para o nosso HD, que é o nosso cérebro. Sabe quando a gente abre um arquivo do Word, aqui, vamos falar bem? A gente abriu um arquivo do Word, eu estou escrevendo, estou estudando, tá? Estou escrevendo, estou estudando, estou captando a informação. Só que para que essa informação seja estocada, seja enviada lá para o meu córtex, ficar gravadinha ali no meu HD, eu preciso respeitar as minhas horas de sono, eu preciso dormir. E aquela questão, quantas horas? Cada pessoa é única. Tem gente que precisa de 7, tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 9 horas. E essas horas de sono, elas necessariamente, se a sua ideia, se a sua intenção é gravar essas informações, você vai ter que respeitar as suas horas de sono. Senão o seu hipocampo não vai fazer o trabalho dele e não vai consolidar essas memórias, não vai encaminhar essas memórias lá para o córtex. E quando você precisar evocá-las, elas não irão estar acessíveis para você. E vai acontecer isso. Você fala, mas eu já li. Eu sei que eu estudei. Cadê a informação? Ela não foi, você leu, você estudou, mas ela não foi armazenada. Porque além de estudar, você precisa respeitar o seu momento de descanso. Então, estudar é essa soma. Estudar e também pós-estudar, vamos falar assim. São momentos diferentes que fazem parte dessa consolidação. Porque se a gente parar para pensar, nós aqui no Supera, nós temos o lema ginástica para o cérebro. E assim como quando você faz uma atividade física,
o período de descanso para o seu corpo, até para quem quer buscar uma hipertrofia na musculação, algo do tipo, você precisa desse tempo. Então, o cérebro é a mesma coisa, a gente precisa desse período de descanso, armazenar informações de maneira correta, ser mais assertivo no que está se fazendo, eu acho que vai gerar. Esse é um tema que, se a gente for abrir muito, vamos colocar assim, sobre todo tipo de memorização, sobre todo tipo de informação, a gente vai longe, porque no nosso dia a dia, eu estava lendo esses dias atrás, que toda informação digital que existe no mundo inteiro cabe no cérebro de uma só pessoa. Então, olha a capacidade que o nosso cérebro tem de armazenar informações. Então, o negócio é a gente aprender a como fazer com que isso aconteça. A alimentação ajuda muito nisso. Você ter práticas saudáveis no seu dia a dia. Parece até que é clichê, né? Pedir para que todo mundo tenha hábitos saudáveis. Mas só que para quem está em busca de um objetivo, que especificamente hoje a gente está falando com você, especialista em aprovação de concursos, então você tem que ter hábitos saudáveis, alimentação, um período mínimo de sono. Os especialistas dizem entre aí 7, 8 horas mínimo, mas como você disse, varia de pessoa para pessoa, da atividade que ela tem no dia a dia. Isso é muito importante. E justamente eu quero falar um pouco sobre essa questão da gente resgatar experiências. Eu, por exemplo, eu conheci o Supera, estou aqui trabalhando com o pessoal há 2 anos, e de lá para cá, eu comecei com os exercícios que nós fazemos no nosso dia a dia, com os exercícios que nós trabalhamos aqui com os nossos alunos, eu comecei a resgatar experiências do passado. Por quê? O nosso cérebro, ele também trabalha em stand-by. É um dos piores inimigos do nosso cérebro, da nossa saúde mental, é o stand-by. O nosso cérebro, ele é capaz de fazer coisas no automático, sem você ter controle algum sobre si mesmo. Então, esse é o maior perigo. Quando você tem uma rotina de exercícios cerebrais, que você ativa áreas no seu cérebro, onde normalmente você não trabalha, no seu dia a dia, você tem essa capacidade de melhorar a sua saúde mental, com isso melhorando essas conexões entre as nossas sinapses, né? Vamos dizer, nutrindo as nossas sinapses de nutrientes, que acabam melhorando essa conversão do hipocampo da nossa memória curta para a nossa memória de longo prazo. Então, são vários fatores, não adianta a pessoa... Eu vejo hoje em dia muito, as pessoas focam, eu preciso saber qual que é a matéria, eu preciso estudar. O máximo que ela vai conseguir fazer é decorar aquilo momentaneamente. Mas realmente, um dos nossos lemas aqui, que é o aprender a aprender, armazenar aquela informação para ela poder levar para a vida, vai ser muito difícil que ela consiga, se ela não tiver práticas no seu dia a dia, hábitos que vão poder realmente ajudar em todos os aspectos do estudo. Como superar o trauma do passado em relação aos estudos? Tem algum exercício para ajudar? Olha, você quer falar sobre isso ou introduzo? Pode falar, se você tiver algum exercício, pode ir. Olha, na verdade o meu não é nenhuma questão de exercício. Para você superar um trauma, isso na verdade não é só com relação a estudo, é qualquer trauma. Existem paradigmas que você precisa estar quebrando no seu dia a dia. A gente costuma dizer que o trauma é só a ponta do iceberg. Existem muitas coisas. Você tem que entender o que causou esse trauma. Eu falo que o melhor dos exercícios que a gente pode estar praticando no nosso dia a dia é a positividade. O nosso cérebro é movido por estímulos. Se você gera estímulos negativos, se você começa a gerar estímulos negativos, ele toma aquilo como regra. Então, esse trauma ele foi gerado por quê? A partir de uma certa situação, ele entendeu que aquilo é negativo. A desconstrução disso é um processo muito longo, mas ele não pode ser falho e você não pode ter desistência. Eu acho que o principal de tudo é você sempre não desistir, tentar buscar, como eu disse no começo, a Elke mesmo sabe falar melhor do que eu sobre isso. Você buscar ambientes melhores para estudo, você começar por algo que você gosta, criar um hábito a partir... Eu não gostava muito de leitura, não gosto de ler muito. Eu procurei ler coisas que me atraem, para depois, com calma, ir buscando outros tipos de leituras que já não me agradavam tanto. Essa questão, Ilza,
talvez tenha formado uma crença muito negativa com relação ao estudo. E pode ter sido formada por um impacto emocional muito forte. Porque quando nós temos um impacto muito forte emocional, isso fica gravado no nosso subconsciente. E é praticamente automático. Tudo que vai te levar ao estudo, que você lembrar disso, vem esse impacto e você tem um bloqueio. Então, existe uma crença limitante quanto ao estudo. Isso a partir do autoconhecimento, a partir um aprofundamento da razão desse seu trauma, buscar mesmo lá no passado entender o porquê que ele aconteceu, para que você substitua essa crença tão limitante para uma crença que te empodere, para que você se liberte desse seu trauma. Os traumas existem, principalmente da infância, né? Eles são, na infância a gente traz muitos traumas na infância e que vão nos limitando na nossa vida adulta. É possível, sim, Ilza, você se livrar desses traumas. É claro que você vai ter que aprofundar um pouco mais nesse assunto, entender a razão do trauma para você conseguir sair dele. Mas é possível, sim. E justamente você criar uma rotina menos. Você não precisa se cobrar tanto, né? Acho que as pessoas acabam se cobrando de superar isso. Já é algo tão complicado e você começa. Você falou, é muito bacana sobre a crença limitante, esses sabotadores da mente que acabam influenciando, na verdade, em tudo o que a gente acaba fazendo, né? Principalmente aqui voltado para a questão do estudo, é bem complicado isso. Você tem que procurar as informações um pouco mais a fundo, entender o que realmente aconteceu para tentar trabalhar elas. Vamos lá, estava vendo aqui. Tem mais uma pergunta? Fica em dúvida? Ela fala que sempre tive dificuldade com exatas. Quando começo a estudar, já começo a sentir muita dor de cabeça. Então, isso atrapalha todo o estudo. Ilza, quando você, lá na sua infância, você teve dificuldade, você criou já uma emoção negativa com relação a exatas. Então, a sua emoção foi negativa no momento que você estava estudando e que te criou um trauma. Então, isso volta em você. Isso volta no seu corpo. Você sente no corpo, você sente na cabeça essa consequência desse trauma. Então, o Lucas falou bem aí. Tem que trazer uma emoção positiva. Substituir aquela emoção que foi negativa por uma emoção positiva. Coloque um objetivo no seu estudo, uma razão para que você esteja estudando. Coloque uma visão lá na frente, o que você quer, onde você quer chegar com esse estudo. Isso vai te facilitando a te tirar desse momento como se fosse uma coisa muito penosa. Eu sei que você assistiu a live de ontem, Ilza, com a Sônia, e a Sônia falou que o estudo, quando a gente está estudando, a Sônia é especialista em neurociências, né? E ela disse que quando a gente está estudando, o nosso ambiente é uma extensão do nosso corpo. Eu achei muito bacana isso, porque eu nunca tinha visto dessa forma. Então, o seu ambiente, se você vai para esse ambiente com uma forma, um pensamento ruim, uma emoção ruim, o que o seu cérebro vai fazer? Ele não vai querer estar ali. E se ele já não quer estar ali, ele vai dando sinais. E um desses sinais é a sua dor de cabeça, porque isso para ele não é prazeroso. Estar ali, estudando exatas, não é prazeroso. Mas uma coisa interessante é que o nosso cérebro, ele é capaz de pegar uma atividade que você não achava prazerosa e com a repetição, com o pensamento positivo, olhar para essa atividade e ela vai começar a fazer parte da sua listinha de atividades prazerosas. É claro que isso você não vai conseguir com uma, duas, três vezes. Você vai ter que ter persistência e demonstrar para o seu cérebro que essa atividade não era prazerosa, mas que agora ela é prazerosa para você. Essa é uma das técnicas que a gente usa de substituindo esse seu mal-estar toda vez que você se depara com a matéria de exatas. Que nem você falou algo muito bacana. Você visualizar, você tentar não só pensar, mas você visualizar o objetivo final. Se imagina, se o seu objetivo é aprovação no concurso, se imagina aprovada. Visualiza você aprovada, visualiza você alcançando os seus objetivos, imagina você lá dentro, imagina não, visualiza. Você precisa. O nosso cérebro tem uma capacidade imensa até de transformar ilusões que estão como verdade.
Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão de visualizar o objetivo. Eu acho que é o maior dos impulsionadores para qualquer atividade que você vai precisar fazer. A mesma coisa uma pessoa que precisa emagrecer, ela se visualizar já daquela forma, a pessoa que precisa alcançar seus objetivos, visualizar o objetivo, eu acho que já é o começo dos caminhos. Eu vi aqui, ó, da Mayra, pode dar um exemplo de fatores que facilitam o esquecimento? Olha, existe um mito de que só velho esquece, né? Tem problemas com esquecimento, só pessoas de mais idade, mas só que as pessoas não sabem que a partir dos 25 anos a gente já começa a ter uma perda de capacidade cerebral. Os nossos neurônios que não estão ativos durante o nosso dia a dia, eles já começam a se desligar, vamos dizer assim. Porque as nossas sinapses acontecem através de energia. Então, aqueles neurônios que não são utilizados, eles já começam a ir se desligando, que é aquilo que lá mais na frente que a gente vai ter realmente o problema, que é o Alzheimer. O Alzheimer nada mais do que isso. Os neurônios que você não utiliza no seu dia a dia, porque o nosso cérebro ele consome muita energia, é o órgão que mais consome energia do nosso corpo. Então, ao mesmo tempo que ele consome muito, ele busca o tempo todo estratégias para poder gastar menos energia. Então, por isso que a gente fala que a atividade cerebral, você está fazendo coisas no seu dia a dia, algo que ajuda muito, que a gente trabalha aqui firme e forte no Supera, são as neuróbicas. As neuróbicas a gente trabalha bastante. O que são as neuróbicas? Atividades que tiram o nosso cérebro da zona de conforto. Um exemplo, você usa relógio no braço direito, troca para o braço esquerdo, você vai gerar um outro estímulo para o seu cérebro. As primeiras vezes que você for olhar as horas, ele vai procurar o braço direito. Na hora que você olhar o braço direito, você vai mandar uma mensagem para o seu cérebro falando, não está mais aqui, está no outro braço. Isso tem um benefício gigantesco. A preguiça é algo muito, é uma das principais causadores de esquecimento. Porque você começa a economizar energia dentro do seu cérebro e isso ele vai se acostumando com o pouco que tem. Então ele não busca mais elementos que vão poder estar te ajudando. Então o esquecimento é algo normal? Sim, ele é algo normal. Mas todo mundo tem um problema de esquecimento, até porque o nosso cérebro só absorve aquilo que lhe interessa. Então você precisa fazer coisas interessantes e você precisa entender que aquilo que você está vendo é interessante para ele realmente armazenar. Mas o esquecimento é algo natural. Quando acontece algo fora da curva, quando você já vê que está fora do comum, aí ele se torna um problema. Hoje em dia, o mal que assola a nossa sociedade é justamente essa questão do mal de Alzheimer, as doenças degenerativas, né? Porque as pessoas não tinham essa consciência de cuidava do corpo, vamos cuidar de tudo, mas e o cérebro? As atividades que podem estar ajudando no nosso dia a dia. Isso, gente, eu falo, não é só para a questão da aprovação aqui de um concurso, não é? É para a nossa vida. Porque hoje o objetivo de todo mundo é viver mais e melhor. Viver muito e viver bem. Então, se a gente não tem hábitos que vão poder nos ajudar lá na frente, a gente vai sofrer muito com a consequência. Então, já precisa começar hoje. Quem está assistindo essa live é privilegiado, tá ganhando essa consciência, tá tendo essa consciência. Então, vamos cuidar do nosso cérebro também, a partir de agora. Porque é muito melhor a gente investir na prevenção do que depois no tratamento. Então, porque o tratamento é sofrido. Então, vamos começar agora a ter hábitos diferentes. Eu achei bacana que você falou do relógio. Eu uso muito uma técnica, eu não sabia o nome. Você falou de trocar. Como que é o nome? A neuróbica. A neuróbica. Eu faço o uso do mouse. Eu uso o mouse e é um exercício tremendo usar o mouse com a mão esquerda. Então eu faço isso direto, é uma forma já que eu vou me exercitando e é incrível. Em uma semana você está usando a mão esquerda tanto quanto você usa a direita. Daqui a pouco você vai se tornar uma pessoa ambidestra. Ambidestra, eu já faço um pouco, já escrevo no quadro com a mão esquerda, então eu tenho algumas coisas assim que eu sei que é um exercício. E o nosso cérebro, ele pede isso, ele pede coisas novas. Se a gente não dá isso para ele, é o que você falou, ele sossega, ele se acostuma. E aonde vem, depois você fala, será que eu estou com um problema de memória? Não, você está com um problema de preguiça às vezes. Porque às vezes você
não está exercitando o seu cérebro de acordo com o que ele precisa ser exercitado. Uma coisa que as pessoas cometem um erro, tem gente que não exercita de forma nenhuma. Outras pessoas desafiam demais o cérebro, dão exercício demais para ele. E passa um determinado tempinho, ele cansa. Aí ele fala, não, isso aqui não é bacana. Mas um desafio, um pequeno desafio diário, é bom para o seu cérebro. Ele gosta, apesar de ele gostar de poupar energia, ele gosta também de ser desafiado. Mas dê desafios pequenos, um pouquinho por dia. Aprenda a fazer uma coisa nova por dia. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito de resolver sudoku. Sudoku é uma forma de você ir exercitando o cérebro. Palavra cruzada. Enquanto você está se divertindo, você está exercitando o seu cérebro. Então, eu gosto muito desse tipo de atividade nos meus momentos de lazer. Eu considero isso para mim um lazer. Eu sei que eu estou brincando, para mim é uma brincadeira, eu estou exercitando o meu cérebro. Então, deixe esses desafios para o seu cérebro. Aprenda uma coisa nova. Isso é muito interessante também. Não fica só nas repetições, porque aí vai cair no automático. Caiu no automático, caiu no subconsciente. Caiu no subconsciente, você não pensa mais para executar. E o nosso cérebro vai ficando, assim, preguiçoso. Mayra, um exemplo de fatores que facilitam também o esquecimento é o estresse facilita o esquecimento, ansiedade facilita o esquecimento. Porque às vezes você pode pensar assim, eu estou com problema de memória, mas o seu problema pode não ser de memória, pode ter outros fatores por trás do seu esquecimento. Então, nem sempre é memória. Podem sim ter outros fatores, pode ter o estresse, pode ter ansiedade. Você já viu aquela... Não sei se já aconteceu com vocês. Quando você faz uma prova, você estudou para uma prova, está tudo armazenado, está perfeito ali, você guardou certinho no seu HD, dormiu, fez tudo. Mas você está muito ansiosa para fazer aquela prova, você está muito estressada no momento daquela prova. Você é o famoso branco. Não sei se alguém já passou por isso, fala, nossa, eu sabia tudo, mas deu branco. Eu sabia. Agora, ó, eu vou te falar tudinho que caiu na prova. E a pessoa realmente sabia. Mas por que deu branco? Não foi falha de memória. Foi uma falha temporária, vamos dizer assim, mas causada pelo estresse e pela ansiedade no momento da prova. Então, são fatores que também precisam ser cuidados para que você tenha sempre aqui na memória o que você precisar, você conseguir evocar. Sim, isso é uma soma de fatores, né? Vai acabar te prejudicando lá na ponta. Então, que nem eu falei lá no começo, até parece clichê você falar, tem que tomar cuidado, tem que descansar. Mas só que, gente, para quem está em busca desse objetivo, é muito importante. Ansiedade é algo que destrói a sua aprendizagem de curto prazo. Ela acaba se você está muito ansioso. Eu li sobre algumas técnicas de quem estuda, porque normalmente no edital existem várias matérias. E você mesclar essas matérias durante um período de estudo é muito bom. Em vez de focar em uma só, você pode, acho que, falar até melhor do que eu sobre isso. Você massificar uma matéria só, depois massificar outra matéria, você não vai conseguir assimilar tudo aquilo que é necessário. Você mesclar as matérias, diz que é uma técnica muito bacana para memorização. Por que isso? Porque nós precisamos ter um momento de revisão. Se você pega uma matéria, um exemplo, direito constitucional, é uma matéria extensa. Você não vai conseguir exaurir esse conteúdo num período curto. E nós precisamos estar em contato frequente com a matéria para que ela vai sendo aos poucos assimilada. Por quê? Nós temos um limite de assimilação diária. O conhecimento, ele, se você for trazendo, ele é ilimitado. Você falou, você vai colocando no seu cérebro, mas se você tentar fazer isso tudo de uma vez, seu cérebro não vai ter tempo de assimilar todo esse conteúdo. E por que a gente fala de trazer mais de uma matéria? Na verdade, a gente fala de trabalhar todas as matérias dentro de um determinado período de tempo, para que você consiga voltar nessa matéria esporadicamente.
e você revisar essas matérias. Para que seu cérebro retenha a maior quantidade de informação, você precisa revisar a matéria. E se você estuda uma matéria contínua, quando você for revisar aquela matéria, você terminou aquela, ficou 2 meses estudando, pegou outra, ficou mais 2 meses, são 20 matérias. Quando você voltar na primeira, você não vai ter lembrado nada porque você não fez o processo correto, o processo de revisão. E as revisões também devem ser periódicas. Ter revisão de 1 dia, revisão de 7 dias, revisão de 15 dias. Quem estuda para concurso tem essas questões de revisão. Elas vão espaçando. Depois passa para 1 mês. E quando você já está bem assimilado pela matéria, você pode espaçar mais, quando chegar a 45 dias, e você volta só para a revisão. Então, essa técnica de estudar uma única matéria até exaurir todo o conteúdo não é uma boa técnica. Eu não considero uma boa técnica para quem está estudando em um concurso público e tem muitas matérias para serem estudadas. Legal, bacana. Alguém tem mais perguntas? Porque acho que no resumo... Nós perdemos. Perdão. Lá em cima, nós perdemos. Foi a Keila. Você consegue pegar aí? Estou procurando aqui. Keila? Teve alguma coisa. Keila. Dá uma dica para aprender com mais facilidade. Ah, tá. A dica para aprender com mais facilidade. Keila, quando a gente tem interesse, acho que eu até falei um pouquinho no meio de alguma resposta aí, quando a gente tem interesse pela atividade, a nossa performance no aprendizado, ele automaticamente cresce. E como nós podemos fazer para ter interesse? É criar aquelas novas sinapses para que o nosso cérebro entenda que aquela atividade é sim prazerosa para nós. Eu acho que eu respondi ali no meio da pergunta de alguma outra pessoa. Mas é isso. Quando o nosso cérebro entende, e como que ele vai entender? É pela repetição. É pela repetição mesmo. Acho que eu estou travada aqui, não estou conseguindo subir as perguntas. E é pela repetição. É fazer e repetir mesmo aquelas questões. Obrigada, Sônia. Obrigada, bem-vinda. A Sônia estava comigo ontem, especialista Eu vi. Mas bacana, mas eu acho que o resumo disso tudo que nós falamos, eu achei bacana quando você começou a entrar na parte de sabotadores da mente, né? A gente quebrar alguns paradigmas que nós temos, principalmente na dificuldade com os estudos. Primeiro de tudo, então, fazendo uma revisão, hábitos saudáveis vai te ajudar na memorização. Eu vi o que vai me ajudar a aprender mais. Hábitos saudáveis. Começa a praticar o hábito, visualiza o seu objetivo final. Você falou muito bacana do Sudoku, Hashi, palavra cruzada, jogo da memória. São coisas bobas para o pensamento da maioria das pessoas, mas isso tem um impacto gigantesco na nossa memória. Vamos colocar um exemplo. É até comum, mas a gente colocar os orientais como exemplo, porque eles já têm na cultura deles essa prática desde a infância, com o ábaco, com o sudoku, com todas as ferramentas. E sim, eles são uma das nações mais inteligentes que existem no mundo. Então, você criar esses hábitos de estímulos cerebrais, os estímulos positivos, vai te ajudar muito na sua, vamos dizer assim, na sua aprendizagem. Você falou uma palavra muito bacana que foi estímulo. Eu estava estudando esses dias a questão do aprendizado. E o nosso cérebro é igual o cérebro do japonês. É igual, né? O que acontece é que o japonês lá, nascido lá no Japão, aquele lá, né? Porque a gente fala japonês, aí o pessoal já começa a imaginar os nossos brasileirinhos que são descendentes. Mas os japoneses, criados lá no Japão, eles são desde pequenos estimulados. E o QI deles, se eu não me engano, é 130. O nosso... A média? A média do QI... Não, perdão. 113. Perdão. É 113. Próximo a isso. O nosso não chega a 90, a nossa média. É 89 o nosso. 89 é isso. Mas não é porque o nosso cérebro é diferente, é igual.
Nós estimulamos menos o nosso cérebro. Desde pequenininho, nós não somos estimulados a aprender. Nós somos estimulados a receber informação e não A buscar, decorar. a decorar. E não buscar a informação e aprender a informação. É assim que o nosso cérebro vai se desenvolvendo com o aprendizado. É aos pouquinhos. É com o estímulo, o meio que nós estamos, ele é capaz de melhorar o nosso aprendizado. Teve ali uma Aqui, pergunta. ó. Aham. O ambiente de estudo interfere também no aprendizado? A gente falou um pouco Muito, mais né? cedo, sim, muito, é. Tão importante quanto a matéria que você está estudando é o ambiente onde você está. Um ambiente com muito barulho. Até porque a gente estava falando agora sobre estímulos, né? Que você acabou tocando no assunto. Barulho é uma forma, por exemplo, os sons. Os sons é uma forma de você estar armazenando informações, mas se você tem sons negativos, num período em que você não precisa escutar esse som, ele vai te atrapalhar. Então, o ambiente, eu acho que tão importante quanto a matéria, o ambiente que você estuda. E normalmente o quarto, a cama não é local de estudo, tá? Cama não é local de estudo, cama é local de descanso. Muitas pessoas sofreram com isso agora nesse período de pandemia, que tiveram que fazer home office. O nosso cérebro entende que nossa casa é o nosso local de descanso. Então, quando você leva o trabalho para casa, você não tem o mesmo aproveitamento. E isso acontece também com o estudo. Cama não é local para estudar. Normalmente, mesa onde você faz as suas refeições não é local para você estudar. Você realmente, que nem a Elke falou, você criar um ambiente, uma mesa de estudos, onde você só faz isso, o seu cérebro entende que na hora que você sentou naquele ambiente, ele vai ter que ligar o modo estudo. Quando você senta na sua cama, ele liga o modo descanso. Então, você ter um bom ambiente vai te ajudar e muito na Perfeito, aprendizagem. perfeito. E ter um ambiente próprio para isso. Como a cama é um ambiente próprio para dormir, tem um ambiente próprio para o seu Uhum. estudo. Porque quando você for para lá, é o que você falou, seu cérebro já ligou, falou, opa, vou estudar. E comece a ir para o seu ambiente, antes de você ir para o seu ambiente, já vai mudando a sua emoção, já vai com uma emoção positiva. Não vá daquela forma de, como se fosse uma atividade penosa. Tem gente que fala, ai, né, já chegou o meu horário de estudar, agora eu vou perder as outras atividades que eu gostaria de fazer. Se você já vai com Sim, essa negatividade, o seu cérebro já vai falar assim, não, isso para ela é penoso. E se é penoso, eu não quero guardar essas informações. Então, eu não quero guardar, então eu não vou aprender. Então, tudo isso, até para você ir para o seu ambiente de estudo, você já tem que mudar a sua emoção. Coloque uma alegria, né? Comece a pensar positivo, que você vai aprender algo novo. E aprender algo novo é bom, né? Então, vai com essa motivação diferenciada. Não vai como se fosse para força. Você vai aprender, você vai estudar, você vai estimular o seu cérebro. Isso é bom, isso é algo positivo. Então, já vai com esse pensamento positivo que você vai ter muito ganho no seu estudo. aqui, ó. E quanto às emoções, elas podem interferir na formação das memórias? Sim, e muito. As emoções, elas normalmente estão ligadas às experiências. E experiências negativas vão te trazer memórias negativas. Experiências positivas vão te trazer memórias positivas. Então, você estar bem, gerando no momento de estudo uma experiência bacana, vai te ajudar e muito na memorização. A formação da sua memória, tanto na memória semântica, na memória de trabalho, vai te ajudar bastante. E sim, é complicado. Às vezes, se você não for estudar da maneira correta, eu costumo dizer, é melhor não estudar. Se você não estiver bem, se você não tiver se as suas emoções não tiver. Você não está bem para aquela situação, é melhor você melhorar para poder acabar alcançando realmente esse objetivo de melhorar a memorização. Vamos lá, tá. Eu só me tornei um concurseiro competitivo porque saí de casa para estudar em bibliotecas. Hoje em dia, eu vejo muitas empresas aqui em Campo Grande que estão trabalhando com isso, alugando boxes, para realmente criar um ambiente de estudo melhor. Então, investir nisso é também investir na sua aprovação. Se você não tem um ambiente qualificado ideal em casa,
e tiver a condição de realmente estudar numa biblioteca, alugar os boxes em algumas empresas que tem em Campo Grande, vai te ajudar e muito se você não tem um ambiente adequado dentro de casa. Até mesmo para evitar outros ruídos que a gente fala, né? Às vezes Sim. você está em casa, alguém te chama, se não tem um local próprio para isso, pode entrar uma criança, tem barulho da televisão, tem o celular. O celular atrapalha muito nesse momento de estudo, porque ele te tira o foco. E quando a gente perde o foco no momento de estudo, para a gente voltar a ter atenção, parece brincadeira, mas são 20 minutos para você voltar a atenção para aquilo que você estava fazendo e a concentração de novo. Então, tem determinadas questões que você tem que ir tirando, que você já sabe que te atrapalha na sua aprendizagem, você vai tirando, você vai eliminando. Para isso, você tem que prestar atenção no que está te atrapalhando. É o celular, é o barulho, são pessoas que chegam para falar com você, determine o seu horário de estudo e avise as pessoas da sua casa, da sua família, que aquele horário é o seu horário de estudo, para que as interrupções sejam diminuídas. Um ambiente fresco, claro, uma cadeira confortável, né? Uma mesa na altura, na posição ideal, porque isso faz muita diferença. Estudar com dor nas costas não é bacana, a gente não consegue ficar muito tempo sentada. E isso a gente vai percebendo aos poucos, vai adequando a nossa maneira de estudar, o nosso local de estudo de acordo com a nossa necessidade. Nem todo mundo é igual, as pessoas vão se adequando mesmo. Tem gente que consegue sim, estudar com música. Eu falei numa live esses dias que tem gente que consegue estudar com música, mas o mais indicado é que seja num idioma que você não entenda, para que ele não brigue com o conteúdo que você precisa assimilar. Porque senão você vai ficar brigando e você vai tirar o foco. Então, se é uma música ou um instrumental, uma música da natureza, sabe aqueles barulhinhos da natureza? Tem gente que gosta daquele barulhinho de chuva, de onda. Então, tem gente que precisa disso para conseguir se manter mais tempo focada. Tem gente que é o meu caso, que eu gosto de silêncio. Inclusive, coloco um protetor auricular para que eu fique no silêncio. E eu consigo me manter focada durante muito tempo se eu tiver silêncio. Então, cada pessoa tem que se conhecer e ir se adequando, porque ninguém é igual a todo mundo. Se a gente ficar simplesmente imitando a outra pessoa, a gente pode estar se prejudicando. Então, comece a se observar e veja o que é melhor para você. Eu costumo dizer que, ó, apesar da informação hoje estar com. A gente ter mais fácil acesso à informação, mas acho que hoje é um pouco mais difícil de estudar do que há um tempo atrás. Hoje a gente tem vários fatores no nosso dia a dia que tiram a nossa concentração, que tiram o nosso foco. Celular é apitando o tempo todo com notificação de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, tudo. Às vezes a pessoa tem mais de um celular e coloca o celular do lado no momento do estudo. Isso vai acabar prejudicando o seu estudo. Televisão, longe, você não precisa ver, mas se você estiver escutando o barulho dela, ela vai te prejudicar também. Pessoas, às vezes, pessoas, só pelo fato da pessoa passar na tua frente, se você não tem esse hábito da concentração bem trabalhado, vai te dispersar. Então, você procurar um ambiente propício é o ideal para tudo isso. É o que Eu nós também falamos prefiro. lá no começo, né? Se a gente não está E, atento, se a gente fica desfocando toda hora, a gente não está atento. E se a gente não está sim. atento, a gente não está adquirindo adequadamente aquela informação. E se você não adquiriu, como é que você vai estocar essa informação, mandar lá para o longo prazo, né? Falando do estocar, e como é que você vai evocar uma coisa que não está armazenada no seu HD? Você não vai conseguir trazer essa informação. Então, por isso que é importante a atenção no que você está fazendo. Por isso que você tem que tirar tudo que faça você dividir a sua atenção, perder o seu foco. Então, todas essas questões que o Lucas falou é muito importante. Celular, coloca no silencioso. Ou então deixa fora do quarto. Se você está estudando, você não tem que estar nas redes sociais. Não tem que ficar escutando apitar. Porque se apita, já te tirou o atenção. Você vai ficar curioso para saber. Por mais que você não olhe, você já vai ficar com aquilo na cabeça. Quem será que mandou a mensagem? Vou ver depois. Mas você já perdeu a atenção. Depois você vai ter que voltar a ter atenção de novo. Isso é perda.
Isso é perda de produtividade. Legal. Tem mais alguma pergunta? Deixa... Eu lembro a Keila fez uma pergunta sobre a emoção. Quando a gente vai estudar com uma emoção positiva, com um ânimo positivo, a nossa assimilação é muito maior. A gente consegue assimilar mais conteúdo. E quando a gente já vai estudar com uma emoção negativa, uma coisa desprazerosa, nós temos dificuldade para assimilar. Porque é aquela questão que o nosso cérebro fala, se não é legal, eu não quero. Porque durante o nosso soninho ali, no nosso hipocampo, ele vai, não sei nem se é o hipocampo ou se é o córtex que faz isso. Ele vai deixar armazenadinho aquilo, ele faz escolhas do que ele vai armazenar. E ele não quer armazenar uma atividade que não é prazerosa. Então ele fala, bom, entre isso que é prazeroso e isso que não é prazeroso, eu vou armazenar o que é prazeroso. E ele não armazena. Se você for estudar com um ânimo negativo, uma emoção negativa. Só para complementar a resposta ali para Keila. Vamos ver, tem mais alguma coisa? Tá. Tô conferindo aqui as mensagens para ver se deixamos passar algo. Tá bom. Cara, eu acho que foi isso mesmo. Tudo que a gente. Acho que respondemos. Tem alguém, mais alguém com mais dúvida? Fale um pouco sobre o mapa mental. Olha, eu com relação ao mapa mental eu sei muito pouco, então acho que por isso que eu não vou entrar tanto nesse assunto. Mas pode ser um tema para uma próxima live. Achei bacana essa colocação, é bem interessante. Mental. É uma Eu técnica de não... aprendizado, né? Uma técnica de estudo. E Sim, é muito sim. bacana o mapa mental. E eu indico muito o mapa mental. Porque o mapa mental ele é feito a partir do seu resumo. Por exemplo, você pega e usa você pode começar fazendo mapas mais simples, até que você vai elaborando melhor, porque tem muita gente que fica preocupada em seguir regrinhas de mapa mental, fica mais preocupado com a regrinha do que o que ele vai aparecer ali para ele poder revisar depois. Então, como que é feito um mapa mental simples? Depois que você leu, você vai pegar o tema do que você estava lendo, né? A partir disso, você vai linkar apenas as palavras-chave. Eu gosto muito de colocar cores, setas, palavras que se interligam com o seu tema que você estava estudando. Mapa mental não precisa de toda aquele, tem que ser assim, você tem que... É o que faz sentido para você. Tem gente que faz uma bolinha, o tema ali no centro, começa por setinhas que vão levando ao assunto. É legal você colocar ali no mapa datas, um contexto, para que quando você precisar na sua memória, o mapa vai vir na sua memória e você vai lembrar do que estava sendo linkado nesse mapa. É muito bacana usar mapa mental. Busque sempre palavras-chave, tá bom, Ilza? As informações que são mais importantes. Mapa mental não é para você encher um quadro e depois não saber o que foi colocado ali. É simplesmente você linkar com o tema os assuntos principais, as palavras-chave. Aí coloque cores, coloque setas, deixe bonitinho, porque é mais agradável olhar para uma coisa bonita que uma coisa toda rabiscada que você não sabe depois se localizar ali. Mas a gente pode voltar, sim, depois falar sobre mapa mental, técnicas de mapa, mas não se preocupe tanto assim com o como fazer o mapa. Se preocupe com as informações que você vai colocar no seu mapa. Ficou bom, José? Hã? Ficou bom? Deu uma pincelada rapidinha aqui no mapa, que eu estou vendo que o nosso tema também está... Nosso tempo já está quase indo. Já, isso que eu tava. Não, mas então eu tava, dei uma olhada aqui, eu acho que foi tudo. Como eu disse, é um tema muito interessante. Se a gente for ter, a gente tem que marcar várias lives para falar sobre tudo. Às Então, vezes às vezes a pessoa até acha um pouco repetitivo, mas
Mas não é, gente. Assim como os hábitos que a gente precisa ter para uma saúde mental, eu vi a Elke falando muito da repetição hoje. A repetição é algo muito importante, mas de maneira correta. Você não precisa massificar e ficar decorando as coisas. Não, o nosso foco é aprender e não decorar. Então as pessoas têm que entender um pouco essa diferença. Porque tem muita coisa que a gente aprende que é algo pro momento. E tem coisas que a gente precisa aprender, que é porque a gente vai levar para a vida inteira. E essa questão do concurso vai ajudar bastante. Vamos lá. Lucas, fala sobre o Supera. Bacana, pessoal. Vou falar bem rapidinho aqui. Mas o que na verdade eu quero fazer não é nem falar sobre o Supera. Eu quero fazer um convite, Elke, para você e para todo mundo que está aqui assistindo a nossa live. O Supera aqui da Chácara Cachoeira vai estar inaugurando agora no dia 5 de abril. Nós faremos a nossa inauguração oficial da nossa unidade. Era para a gente ter inaugurado em março do ano passado, mas por conta da pandemia nós seguramos e vamos inaugurar agora. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para estar conhecendo melhor o nosso método, conhecendo melhor as nossas ferramentas e vivenciar na prática aqui na nossa unidade os benefícios da ginástica para o cérebro. Então, quem tiver interesse é só mandar um direct aqui aqui pelo Instagram do Supera mesmo, ou que quiser entrar em contato com a Elke. Nós faremos um mês inaugural assim bem bacana, demonstrando tudo que realmente a gente tem a oferecer, os benefícios, desde o período da alfabetização até as pessoas com mais de 60 anos. Então, é algo bem interessante. Você está convidado. Você já é praticamente de casa. A gente vai estar fazendo um evento aqui, uma semana de inauguração. Eu gostaria da sua presença e das pessoas também que estão aqui assistindo a nossa live. Seria o maior prazer de estar nesse momento com vocês. E quero aproveitar também para agradecer o convite de participar da live do Supera. E aceito novos convites, sim. Eu sei que tem muita coisa que a gente pode trazer. Sim. E vamos disseminar esse conhecimento aí, colocar esse pessoal para aprender a exercitar o cérebro. Isso é muito importante. Cérebro preguiçoso, não. Vamos colocar nosso cérebro em atividade. Isso vai ser muito positivo para a nossa vida. Bacana. Eu anotei o nome de algumas pessoas aqui. Eu vou estar enviando um direct mais tardar, o mais rápido possível, na verdade, para estar fazendo esse convite mais íntimo para o pessoal aqui, para estar vindo até a nossa unidade. Tá bom? Gratidão a todo mundo que participou. Muito bem-vindo aqui sempre agora no Supera. Acompanhe também o meu conteúdo, Elkiane ou Performe Concursos. Tem vídeos no Insta, tem no YouTube, tem no Face, tem para tudo quanto é gosto. Vão lá, assistam, dê o joinha, mande comentários. É assim que a gente vai conseguir ir lapidando o nosso conteúdo para trazer conteúdo que faça mais sentido para você. Essa é a nossa intenção de trazer conteúdo que vão fazer a diferença. É o Kiane ou Performe Concurso. Estão todos convidados para lá se inscrever no meu canal. Já ative o sininho lá, tá bom? Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado por tudo. Obrigado por ter destinado esse tempo. A gente sabe que o bem mais precioso que nós temos na nossa vida é o tempo, né? Então, eu fico muito feliz de tantas pessoas aí nos acompanharam nessa 1 hora, praticamente, e adquirindo um pouco mais de conhecimento, curiosidades. Eu fico muito feliz com isso. Então, segue o Supera Chácara Cachoeira, que tem bastante novidade. Tem umas novidades bem bacanas aí para acontecer nesse mês. A gente vai estar avisando aos poucos. E muito obrigado, Elke, pela oportunidade. Eu assisto as suas lives também, eu acho super interessante. Então, vamos marcar de fazer mais vezes e compartilhar um pouco de conhecimento com esse pessoal. Desafio aceito. Beijo, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.